Eu acho que o meu primeiro mantra é autenticidade. Para mim é super importante ser autêntica e, na minha experiência, os líderes que não são autênticos não conseguem criar impacto. Bem-vindos ao podcast Iman Gestão com Impacto. Este é um espaço de partilha da visão de líderes inspiradores sobre práticas empresariais de excelência, tendências emergentes, desafios e oportunidades que moldam o mundo, a sociedade empresarial e contemporânea. É inspirado no conceito de magnetismo. O Iman visa criar um campo de magnético positivo em torno das organizações que se destacam pela sua contribuição para um futuro mais sustentável, mais inovador e mais inclusivo. Eu sou o Salvador da Cunha, CEO da Lift, e a minha convidada de hoje é Ana Cláudia Ruiz, Diretora-Geral da Coca-Cola Portugal. Bem-vinda, Ana. Muito obrigado por teres aceitado este convite. Bom dia, E a primeira Salvador. pergunta que eu te fazia tem um pouco a ver com o teu percurso. Tu começaste no México e fizeste toda a tua formação no México na área financeira, começaste na área financeira e, de repente, cidadã do mundo. Vais para Nova Iorque, vais para Londres, vais para Madrid, estiveste na Rússia, aterras em Portugal. Queres-nos explicar um pouco o que é que foi este percurso, que é um percurso bastante interessante, que também sai da área financeira e entra na área de grande consumo? Bom, primeiro que nada, muito obrigada pelo convite. É um prazer para mim estar aqui contigo hoje e adoro o podcast, o tema do Iman e tudo o que nós podemos criar como pessoas dentro das organizações. Um prazer estar aqui contigo hoje. Obrigado. Eu, pessoalmente, eu sempre fui muito curiosa. Sempre gostei de viajar, sempre gostei de aprender línguas, conhecer pessoas. E foi esta curiosidade que acho que pouco a pouco foi levando-me a todos estes desafios e países diferentes e crescer, não é? A maneira de aprender mais rápido e de aprender coisas que nunca pensaste que estavam no menu, para mim foi viajar. E uma a uma se foi criando a escada que me trouxe a Portugal. E em cada um desses países has de ter aprendido coisas diferentes. Admito que Nova Iorque e Londres são grandes metrópoles, são sítios muito interessantes, Madrid também é uma cidade muito interessante, mas em cada um deles aprendeste coisas diferentes. Que histórias é que podes contar de cada um deles que possam ser interessantes para a tua carreira e para o teu desenvolvimento pessoal? Eu acho que a maior aprendizagem sempre é o autoconhecimento. Eu acho que quando uno sai da zona de conforto, é obrigado a crescer numa área que se calhar às vezes não sabia que tinha. Eh, por exemplo, lembro-me de estar em Rússia, quando eu não, evidentemente não falava nada. Eh, Essa sensação de estou no mundo perdida, mas é para avançar e é para fazer as coisas. E eventualmente acabei por aprender a ler o cirílico, porque eu precisava trabalhar e era muito chato sempre estar a pedir ajuda cada vez que queria fazer qualquer coisa. E então, e ao final, pronto, não é algo que seja muito útil na minha vida, mas nesse momento me deu a mim uma lição de eu consigo. Isto parece impossível, mas quando uno tem vontade e tem um foco e se esforça, às vezes consegues aprender essas coisas. Em Inglaterra, por exemplo, que é um país que é muito mais focado na forma e em como estruturar ideias, foi uma aprendizagem brutal, porque eu venho de uma cultura muito informal, muito cálida, espontânea, e então chegar ao outro extremo, o início foi um choque, mas também obrigou-me a dizer, pronto, há coisas muito boas aqui e como é que eu vou aprender mantendo a minha autenticidade. E é aí quando uno realmente enriquece como pessoa. Quando añade essas coisas, mas eu acho que é super importante sempre ser fiel a quem somos no centro. E depois Portugal é uma mistura desses mundos mais extremos. O México estará num dos lados, Londres e Nova Iorque vão estar no outro, depois Portugal talvez seja um equilíbrio Exatamente. interessante entre as duas culturas. Também mais quente. É, é Chegaste a Portugal em 2013, na Diageo. E porquê Portugal? Foi uma oportunidade. eu conheci um português e casei. Muito bem. Eu conheci o meu marido em Londres, estivemos um tempo separados, depois ele veio comigo a Miami
e depois encontrei uma oportunidade com a Diageo aqui em Portugal e foi perfeito. Ele já precisava voltar a Portugal e vimos aqui para ficar. E vieram cá para ficar. E depois, na Diageo, continuavas na área financeira, salvo erro, em M&A. Sim, eu comecei finanças, depois fiz estratégia e depois voltei ao M&A. Já quando vem a Portugal, já vem como diretora-geral. Já Foi a como minha, diretora-geral. claro. Sim, senhora. E por isso a minha curva de aprendizagem em Portugal foi brutal, porque foi nova língua, estava grávida e nova função. Agora era líder de um país e foi espetacular. E nesta tua evolução entre a Diageo e a Coca-Cola, tiveste filhos, desenvolveste um projeto especial, um projeto pessoal, e depois quiseste voltar outra vez ao mundo corporate. Exatamente. Bom, os filhos tive antes. Eu tive um filho justo antes de chegar aqui a Portugal e quando eu cheguei a Portugal tive a minha segunda filha, a Mariana. Salgo de Diageo em 2018 para fazer um projeto com o meu marido. Queríamos fazer um co-living, que acho que é um projeto espetacular. Infelizmente não funcionou, nos chegou o Covid, os permissos, etc. É um projeto que no momento em que já podíamos implementar já não fazia muito sentido. E então eu procurei ver que oportunidades havia no mercado de trabalho e quando encontrei a Coca-Cola não consegui resistir. A Coca-Cola é uma super brand, é uma marca muito interessante, é uma marca que eu diria que é das marcas mais valiosas do mundo. Como é que foi entrar nesse mundo em que tu olhas para uma marca que está no mundo inteiro, que tem que ser hiper mimada, hiper protegida, a reputação não pode ser beliscada em lado nenhum. Essa responsabilidade, como é que se lida com isso? Bom, é um privilégio. Comecemos por aí. É um privilégio ser parte da história de uma marca tão forte e especificamente em Portugal. Acho que foi. Tive uma oportunidade única, tivemos como equipa, de contribuir à história de Portugal aqui, de Coca-Cola em Portugal. Agora, em termos de reputação, é algo que se construi dia a dia, não é algo que é só cuidar, sino é construir. Sempre com muito cuidado do que fazemos e de como falamos e representando a uma instituição e uma marca de 170 anos, não é? Sim. Eu não iria falar neste assunto só pelo facto de tu seres mulher, mas o que é facto é que a Coca-Cola tem um grande programa de empoderamento no feminino, que se chama Bora Mulheres, não é? É assim, que é um programa que eu acho que é meritório no sentido de valorizar tudo o que é, tudo o que são as experiências femininas que trazem muito à sociedade. Eu também te digo que aqui na LIF nós somos mais de 2/3 da empresa é composta por mulheres e a liderança, a maioria também são mulheres. E, portanto, para mim também me diz muito esta questão do empoderamento feminino. Podes-me explicar um pouco, tu quando chegaste já acontecia ou já foi um programa teu e porque é que isto é importante para a Coca-Cola e, portanto, para a Ana? Bom, primero que nada, o programa ya existía. Esto ya temos 5 anos, esse vai ser o sexto ano que implementamos em Portugal. É um projeto global, mas em Portugal já tem 6 anos. Eu acho que o grande benefício que tem Bora Mulheres e que, em geral, é Coca-Cola com as mulheres, e a minha visão também, é igualdade de oportunidades. Nós, em algum momento, temos que criar uma sociedade e uma estrutura onde tanto mulheres como homens tenham exatamente as mesmas oportunidades e sejam diferentes o sexo. Para mim isso é super importante. Bora Mulheres o que quer é dar oportunidades de empreendedorismo àquelas mulheres que tenham a curiosidade de ser empresárias. Nós sabemos estadisticamente que há menos mulheres empresárias e que para as mulheres também às vezes é mais difícil conseguir investimento. Então, este programa o que quer é motivar, educar e ajudar aquelas pessoas que têm esta curiosidade para que elas também sentam que podem ser donas do seu próprio caminho. Isto não tem muito a ver também com o risco que as mulheres gostam, as mulheres assumem menos do que os homens e, portanto, se calhar nas mentorias, pelo menos nas mentorias que eu faço a algumas mulheres, eu estou sempre em cima desse tema do risco. Tu não achas que
que esse é um tema que tem que ser retirado da cabeça das mulheres, o risco, a forma ancestral como se olha para o risco, porque elas de facto são muito mais cuidadoras do que os homens e, portanto, assumem menos riscos naturalmente por questões ancestrais. E isso eventualmente tem que ser retirado da equação para que elas possam arriscar mais e ser mais empreendedoras. Sim, e por isso eu acho que o que Bora Mulheres dá, que este training, esta formação de diferentes áreas, faz que as mulheres tenham mais confiança de tomar esses riscos. Eu acho que, em geral, as mulheres têm mais dificuldade em, em dizer que sabem fazer algo que não estão muito seguras, em aventar-se, em ter esse impulso. E então, às vezes, há coisas na vida que podemos melhorar, há coisas na vida que há que aceitar e ver como podemos viver com isso. Então, eu acho que se há uma pessoa que é mais, e não por ser mulher ou que seja homem, mas em geral, uma pessoa que é mais adversa ao risco, decir, toma mais riscos, vai ser muito incômodo para eles. Então, se calhar é como é que tu te sentes mais cómoda a tomar esse risco. E aí é onde a formação pode ter um papel importante. Sabes que eu há muitos anos que lido com muitas empresas e tenho visto a transformação das empresas. Eu era contra as cotas femininas porque achava que o mérito é que era, de facto, enfim, a qualidade que as empresas tinham que ver nas pessoas e não só a questão do género feminino e masculino. Mas o que é facto é que, ao longo dos anos, eu fui vendo a transformação de empresas que foram obrigadas a pôr mulheres nas administrações por questões de cota, e começas a ver a transformação dessas empresas por causa delas. Em áreas muito interessantes, que hoje em dia são fundamentais, como a área da atração de talento, como a área da sustentabilidade, como a área da responsabilidade social. Os homens muito mais virados para a área da performance, muito mais virados para a área da liderança, e elas mais viradas para outros tipos de situações que hoje em dia são efetivamente fundamentais. Tu concordas com isto, que as cotas são importantes e que as mulheres dão de facto uma qualidade de gestão muito mais intrínseca às empresas? A segunda pergunta, sim. Acho que ter mulheres nas empresas sempre vai trazer uma diversidade de pensamento, de enfoque, de preocupações que enriquece. Nas quotas, eu concordo por um período de tempo, porque é muito difícil começar a aula ou começar esta dinâmica quando só tens homens nas organizações. A parte que eu ainda acho que temos que trabalhar é achar que as mulheres têm que enfocar-se mais em umas áreas e homens mais em outras. Não, não têm que, mas naturalmente vão para uma área e os homens para outras, porque o que nós defendemos é igualdade de oportunidades e eu realmente acho que isso não é questão de só homem ou mulher, é que tipo de pessoa sou. Que geralmente pode ser que as mulheres prefiram uma área, pode ser, mas há umas que não. Eu comecei em banca de investimento, era a única mulher. E pronto, e sempre me diziam o meu chefe que eu estava aí só até que eu tivesse marido. Eu dizia, não, mas eu gosto do que faço. Com ou sem marido, e se calhar nunca tenho marido. Por que vas a assumir que eu não quero fazer isto por ser mulher? É interessante porque hoje em dia isso já não seria sequer admissível, não é? Mas voltando um pouco agora às questões da reputação, a pergunta que eu te faço é: a Coca-Cola é de facto uma super brand que tem que ter muitos cuidados e tem que ter cuidados a nível global. E, portanto, que tipo de cuidados é que cada empresa em cada país tem que ter para que garanta que não há nenhuma crise que possa infectar a empresa a nível global? Bom, a empresa se encarga, estamos super conscientes de ter sempre uma diretriz comum. Não é que cada país vá fazer o que acha que é correto, porque o que pode ser correto em uma cultura asiática pode ser inadmissível numa cultura americana. E ao ser uma marca global, temos que assegurar-nos, porque vai viajar, não é? Qualquer coisa que faça a Coca-Cola num país vai ir a outro. Então sempre temos, para bem e para mal, uma cultura muito centralizada, com claras diretrizes de que podemos e que não podemos fazer, que inclui essa sensibilidade global. E que inclui a sensibilidade local também.
E aqui já é a relevância dos equipos locais que dizem isto sim, isto não, isto é importante, e esta estrutura organizacional que permite a comunicação entre a central e os países é super importante, porque senão não fazemos nada, Claro. e que é o mais fácil, não é? E qual é que é aquela regra que vocês não podem nunca quebrar? Ou o conjunto de regras que vocês não podem nunca quebrar? Eu acho que a marca tem evoluído. Não, não me atreveria a dizer que é algo que nunca é quebrado, porque vai evolucionando. E se calhar qualquer coisa que eu diga hoje não foi assim no passado ou não vai ser assim no futuro. Mas, em geral, é a equipa que está a ver a reputação da marca, tanto de um ponto de vista de sociedade, de impacto social, como provedora de emprego, até marketing, sempre está constantemente a cuidar o asset da marca e a evoluir e ver o que está a acontecer no mundo. Falando um pouco sobre isso, se eu te pedisse para classificar ou para ordenar, por ordem de importância, fatores como inovação, fatores como responsabilidade social, fatores como sustentabilidade e ESG, como é que a Coca-Cola e como é que a Ana ordenava estes três Isto é fatores? como perguntar-me que filho eu quero mais. É impossível. Eu acho que todos cumprem um papel importante. Não posso dizer uma mais que outra. Evidentemente, o impacto social é uma área que a Coca-Cola está super preocupada. Nós somos uma companhia global, mas a companhia mais local que existe, porque a Coca-Cola é produzida localmente quase em todos os países do mundo. Então, nós não achamos que sejamos uma companhia internacional. Temos pé em cada país onde estamos. Então, ser um bom cidadão do país onde nós estamos é fundamental para nós. Sabemos que muita gente segue a tendência que a Coca-Cola põe no mercado e, por lo tanto, temos uma responsabilidade social. E tudo o que é, evidentemente, ESG, tudo o que é sustentabilidade é fundamental. Não? É o nosso planeta e é a nossa casa para os nossos filhos e netos. E temos que cuidar. E a inovação faz-se também nos países ou só se faz a nível central e depois é transportada para todo o mundo? É uma mistura. É uma mistura. Já posso dizer que a nível país, há poucos países que fariam só para o país. Evidentemente, Estados Unidos é um mercado grande que seria. Na Europa, por exemplo, geralmente é uma equipa central de inovação que está a ver tendências. Os países maiores que, se calhar, identificam algo, falam, e pode ser que haja um produto desenvolvido para esses países, mas vai ser aplicado para outros países. Queremos escala. Não podemos ser uma companhia de muitos nichos e muitas coisas, porque então divides os esforços e a construção de marca é algo que demora tempo, persistência e queremos construir globalmente marcas fortes. Muito bem. Uma outra dimensão que é muito importante para a reputação é a dimensão do líder. O líder é, no fundo, a cara da empresa, é a pessoa que é seguida por toda a empresa, por todos os seus stakeholders. Como é que é a Ana Cláudia como líder? Como é que tu lidas com aquilo que hoje em dia faz parte intrínseca do gestor e da gestora e aquilo que a sociedade nos obriga a ser? Eu acho que o meu primeiro mantra é autenticidade. Para mim é super importante ser autêntica e, na minha experiência, os líderes que não são autênticos não conseguem criar impacto. Então, também outra parte importante é este autoconhecimento de quem sou eu e como é que eu vou ser a melhor pessoa e poner-me na situação para poder ser o melhor de mim e não tentar pretender algo que não sou. Então, também por isso muito é escolher muito bem os trabalhos que tens, as companhias e as culturas, porque eu não poderia fingir ser outra pessoa. Então, para mim, o mais importante num líder é a autenticidade. Que conselhos darias, e voltando um pouco à questão do empoderamento feminino, que conselhos darias a outras gestoras que estão num processo de progressão de carreira e que precisam de mostrar que, apesar de serem mulheres, são competentes para aqueles trabalhos? Aqui poderíamos fazer uma hora da resposta. Primeiro que nada,
tenham muito claro o que querem fazer. É, Portanto, definição de objetivos. sim, ter muito claro, com autoconhecimento, aonde queres chegar, o que estás disposto a fazer, que é o que tu eres boa e gostas e te dá energia. Segundo, ser muito vocal. Às vezes acho que ficamos esperando que o bom trabalho vai ser reconhecido e sim, vai ser, sem dúvida. Mas também é importante dizer às pessoas o que queres fazer. Eu acho que a natureza humana, nós gostamos de ajudar. E qualquer pessoa gosta de saber que fiz algo bom por outra pessoa e é mais fácil fazer algo bom se sabes que andar lendo mentes é difícil. Então sejam muito vocais de que querem fazer. E, portanto, a parte de comunicação aqui é importante. Claro, As mulheres têm completamente. que comunicar mais Tem que para comunicar. ser mais notadas pela sociedade. Tem que comunicar e os homens também, hein? Isso vai Os homens para também. homens e mulheres. E saber como comunicar. Não é chegar com o chefe e dizer, eu quero que me promovas. Não. É como, é quando, é porquê, é qual é o propósito, é quais são os pontos que achas com os que posso ser promovida em um futuro. Ou seja, é que saber fazer as perguntas certas, não é? Sem uma má pergunta, seguro uma má resposta. E o terceiro ponto é aventem-se, façam. E aí sim eu acho que é algo que muitas mulheres têm como característica, e outra vez, eu não gosto de generalizar nunca, nós só queremos aventar-nos ao mar ou ao rodo, à piscina, quando achamos que estamos 100% preparadas. E isso nunca vai estar. Sempre vai haver mais que aprender, sempre vai haver outras pessoas que têm outras coisas. Então, às vezes, ficamos atrás à espera de ter a perfeição e não nos aventamos. E isso pode ser tanto, por exemplo, às vezes muitas pessoas perguntam, não, não, é que eu não quero dizer porque eu quero ficar grávida. Mas ainda não estás grávida. Então, e se estás grávida, é ótimo. Não eres 50% do mundo é mulher e 50% do mundo passa por uma gravidez. Não te frenes a ti própria. Tanto, por isso, também por qualidades ou por circunstâncias. E acho que é super importante. E aqui, para mim, também as empresas têm um papel muito grande para fazer. Falando da gravidez, por exemplo, que nós achamos que a mulher é que vai ser responsável do filho. Ou a mulher acha que ela vai ser responsável do filho. Não, é o casal. Tanto homens como mulheres. Então, não ponhas a ti a responsabilidade por um mês, que realmente um mês não podes trabalhar, isso sim, seguro, de frenar a tua carreira. É uma responsabilidade do casal, dos dois, da empresa, da sociedade, do governo. Não nos autolimitemos. Portanto, o teu conselho é tirem-se mais para a frente. Tenham-se mais para frente, sem medo. Não se retraiam tanto, não ponham travões onde eles não existem, onde eles não têm que existir. Já depois se resolve. Já depois vemos. Eu me lembro, eu quando cheguei a Portugal, por acaso, fiquei grávida um mês depois de chegar, com esse trabalho novo, não falar português. Foi um momento... Eu me lembro uma amiga, uma portuguesa, que me ligou e me disse: eu te admiro imenso. Eu nunca tive tido coragem de ficar grávida um mês depois de entrar num trabalho novo. Bom, não era novo, já tinha 10 anos na Diageo, mas estava agora a fazer uma coisa nova, não? E me parece muito bem que ponhas primeiro a tua família. E eu disse, pronto, sim, pronto, não pensei que ia ficar grávida tão rápido, mas se faz. E evidentemente fiz, lindamente, tinha uma equipa que apoiou, um chefe que apoiou, correu tudo ótimo. Se eu tivesse pensado, será que um bom momento para engravidar? Não tivesse engravidado. Hoje em dia vejo e digo, por que não? Por que não? Exatamente. Eu acho que foi uma boa história para terminarmos aqui o nosso podcast. Obrigado por teres participado. E espero que sejas muito, muito bem sucedida no teu futuro aqui em Portugal com a Coca-Cola. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Obrigado.